Enzo, 10 horas 43 minutos, mudando de assunto, vamos falar ao vivo agora com a pesquisadora do Instituto Agronômico de Campinas, Juliana Rolim Teramoto. Muito bom dia, Juliana. Oi, bom dia, André, Marcos e todos os ouvintes da Rádio CBN. Então, vamos dar essa boa notícia para o ouvinte da CBN Campinas, né? Esses benefícios trazidos aí pela farinha de mandioca. Explica melhor para nós. Então, o nosso estudo, uma das deficiências nutricionais maior no mundo é a de ferro, seguida de zinco, vitamina A, né? E a deficiência de ferro atinge mais de 25% da população mundial. Pensando nisso, a gente tentou estruturar um projeto de pesquisa, né, que foi desenvolvido ao longo de 5 anos e perpetua até o momento, e tem passos futuros, né, que foi trabalhar com a folha de mandioca. Inclusive, o convidado anterior falou muito das questões de mudanças climáticas para a agricultura, né? A cultura de mandioca é uma cultura que vai muito bem em solos pobres e condições climáticas adversas, e foi isso que nos chamou a atenção para tentar, dentro do nosso projeto, verificar o que essa folha de mandioca poderia trazer em benefício ao consumo humano. Foi então que o nosso projeto potencializou a quantidade de ferro que já existia na folha de mandioca, além de outros fatores nutricionais, e potencializamos esses fatores nutricionais. Porém, um desafio nessa pesquisa é que, além da quantidade interessante de minerais e vitaminas que a folha de mandioca tem, ela tem também fatores antinutricionais. Foi, então, tentando diminuir esses fatores e aumentar o que nos interessava, que a gente fez, e um dos resultados foi muito promissor, e até por isso a gente visa continuar nessa linha. Juliana, bom dia. André Berenguel aqui, obrigado em atender a CBN Campinas. Que bacana, né, esse trabalho de pesquisa do Instituto Agronômico, que sempre desenvolve, né, com esse objetivo de melhorar, dentre vários assuntos, a alimentação do brasileiro. Com relação a esse desenvolvimento da farinha de mandioca enriquecida, essa farinha, há perspectivas dela chegar ao mercado? Como que funciona, né? Porque, logicamente, vocês buscam o desenvolvimento, essa tecnologia, todo esse estudo, mas para se colocar em prática, como que é esse passo seguinte? Então, dentro desse objetivo maior nosso, a gente criou um processo, né? Tinha um problema ali no final da cadeia, que é a deficiência de ferro para consumo humano. Tinha a cultura de mandioca, que é uma cultura nativa do Brasil, e a folha de mandioca, na verdade, essa farinha é da folha da mandioca, na qual a gente biofortificou-a em ferro. E então, a gente tentou juntar tudo isso. Criamos um processo no qual a gente não sabia o resultado, mas a gente a ideia era pegar essa folha que, nas condições do estado de São Paulo, em condições de baixa umidade e temperaturas baixas, naturalmente essa folha cai da planta. Então, para não se perder essa folha, nós colhemos antes que ela caísse, lógico, sem alterar a produção do produto principal, que é a raiz. Então, trabalhando com essa folha, e do ponto de vista que ela tem toxicidade pelo ácido cianídrico e fatores antinutricionais, trabalhamos num processo que foi dado entrada a um pedido de patente, no qual a ideia era diminuir tudo que existe de ruim nela, né, tentar diminuir o máximo que a gente conseguisse, e aumentar o que seria importante, que um dos casos o principal foi o ferro, mas a gente conseguiu outros resultados com isso. Então, trabalhou-se essa folha. Então, a questão de ferro, por exemplo, naturalmente a folha de mandioca tem 100 miligramas de ferro por quilo de folha, a gente foi para 5.000 miligramas de ferro. Então, foi significativamente super interessante. Mas não basta ter
ter só ferro. Esse ferro ele tem que estar bioacessível para o corpo humano. E então, com esse trabalho, a gente conseguiu passar de 2% para 22% a bioacessibilidade desse ferro. Além do ferro, conseguimos aumentar também a bioacessibilidade de zinco, molibdênio, a proteína, aminoácidos. Então, realmente nos surpreendeu os resultados, que, lógico, foi para melhor, né? E aí o passo agora é o quê? Então, no projetinho, o resultado que a gente não sabia o que ia acontecer deu certo. A ideia é ser implantado agora um projeto piloto de produção dessa farinha de folha de mandioca biofortificada para se testar em produtos, tanto para a alimentação humana, né, sendo adicionado em massas e pães, bem como a gente já testou para a ração animal, inclusive, no qual a gente colocou, suplementou a ração de codornas com essa farinha de folha de mandioca e conseguimos aumentar o teor de ferro na coxa e sobrecoxa dessa codorna, ou seja, a gente tem um alimento, né, vindo de um animal com maior teor de ferro. Coxa e sobrecoxa, no fígado da codorna, no coração, no peito. Então, a ideia é, além de, uma vez já testado para alimentação animal, testar também na alimentação humana diretamente, fazendo parte da constituição de produtos já existentes. Agora, Juliana, eu até anotei aqui, a senhora falou aí de 5.000 miligramas de ferro e também conseguiu elevar para 22% a biosensibilidade, né, com relação à farinha. Para a gente até ter uma referência, a carne, ela é uma das principais fontes de ferro. No caso da carne, qual a quantidade de ferro? É possível mensurar isso para a gente conseguir ter uma referência? Então, do ponto de vista de consumo humano e da acessibilidade do ferro, né? Quando a gente pensa no ferro, nas fontes alimentícias, a gente tem o ferro M, que vem da fonte animal, né? Que são das carnes vermelhas e de frango, o que varia muito nesses tipos de carne, inclusive. Mas a bioacessibilidade desses alimentos, o ferro é absorvido pelo organismo humano em torno de 30%. Quando eu vou para um consumo de vegetais, 10% desse ferro existente no alimento é absorvido. Então, entre fontes existentes, lógico, a gente pode ir para uma linha de consumir aves e carnes que o corpo vai absorver, mas a gente vê muito também os plant-based ganhando força, são pessoas que não consomem carne. E pensando nessa população, inclusive, que nós também estamos direcionando o uso da farinha, como ela também aumentou em muito o seu teor e a sua bioacessibilidade para esse público que não come carne, né? Para ele, e a deficiência de ferro é um problema nesse público, a gente acredita que os próximos passos também vão ser focados nesse tipo de alimentação, ou seja, para tentar te responder, o ferro nas carnes depende da carne vermelha para frango, mas tem um teor mais elevado do que fontes de vegetais. Mas como a gente conseguiu aumentar esse teor nas fontes vegetais, então ganha também o público que não come carne. Juliana, aqui é o Marcos Delfino. Só para reforçar, qual é o atual momento dessa pesquisa? E além desse atual momento, quais serão os próximos passos dessa pesquisa? Então, a gente vai, agora, uma vez obtido o resultado positivo, a gente vai escalonar fazendo numa planta piloto. Então, eu vou passar do sistema, que eu já fiz um sistema, nós no campo tentamos fazer um sistema que o produtor rural pudesse utilizar, e agora já pensando numa escala industrial, a gente vai trazer, vai montar uma planta, né, que já está sendo elaborada,
para testar não só a folha de mandioca para essa biofortificação, como também outros tipos de produtos vegetais, seja ele grãos e outras folhas, inclusive. Então, a gente pode aumentar esse teor desses elementos, quanto de proteína, de ferro e de outros minerais e vitaminas, não só na farinha de folha de mandioca biofortificada. A intenção é criar outros produtos também com esse mesmo resultado. E o projeto está caminhando para isso, então, em breve, a gente vai poder ter testado, inclusive, nessas massas que a gente é um dos intuitos nesse projeto, nessa continuidade, né, em alguns tipos de massa e pães na farinha. A CBN Campinas parabeniza a pesquisa Juliana Rolim Teramoto e também o trabalho excelente feito pelo Instituto Agronômico de Campinas. É um exemplo não só para o Brasil, mas é um exemplo para o mundo. Muito obrigado pela entrevista, Juliana Rolim Teramoto, pesquisadora do IAC Campinas. Tenha um bom dia. Nós que agradecemos a oportunidade. Bom dia a todos. 10h56.